né? Sou professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACED. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, né, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, né, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial, né, sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, né, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, né? As ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Pessoas que estão aqui presentes nesse momento, assistindo a esse vídeo, que faz parte de um projeto que está sendo desenvolvido por uma pessoa a qual eu tenho muito carinho e que eu fui namorando de longe desde o início do meu doutorado, que é a professora Aline Alves. Eu sou a Madaia Guiar, sou mulher, sou negra, sou professora, sou filha de Lilian de Arquimedes, neta de Wanda e de Alaide, irmã de Guita e Maline. Eu me denomino assim porque a minha família é um estado na minha vida, digamos assim, que eu acredito que está mesmo, né, nesse momento de vida nosso, presente em todos os momentos, sendo as mulheres, né, mulheres fortes, representantes como mulheres fortes, meu pai, como uma das pessoas que sempre me apoiou nas minhas escolhas e que tem forte vinculação com as minhas escolhas profissionais, e as minhas irmãs, que são os meus maiores tesouros na vida, minhas parceiras, minhas cúmplices. Elas estão até numa fotinha aqui, que eu acho que não dá para vocês verem, mas que estão presentes comigo o tempo inteiro. Eu vou começar essa entrevista contando um pouquinho sobre a minha vida, até o momento que eu ingresso na universidade e começo a desempenhar a minha carreira docente. Então, vou iniciar do começo, que é o seguinte: eu sou filha de Arquimedes, que é professor de História, sou neta de Alaide, que é professora da educação infantil. E quando eu era criança, minha avó me levava muitas vezes para a escola. Eu era auxiliar dela, então eu era uma guriazinha e desempenhava papel junto com ela na classe. E na hora do intervalo, eu era levada para a cantina da escola, ajudava as pessoas, as funcionárias, a distribuírem as merendas para as crianças, e lá ficava. Ia lavar a panela. Eu era tão pequenininha na época que eu cabia dentro de uma panela. Então, é nesse universo que eu começo a criar o desejo de ser professora. Em casa, com as minhas irmãs, eu sempre era professora. Vamos brincar de escola? Vamos. O que eu era? Professora.
E aí nós crescemos numa família muito humilde e durante esse período de ginásio, né, que hoje é o ensino fundamental 2, meus pais não puderam mais pagar colégio particular para mim e a minha mãe conseguiu uma bolsa na escola onde eu estudava, graças ao meu desempenho escolar. Então, eu fui bolsista durante o ginásio todo. Quando eu terminei o ginásio, eu não tinha muito o que fazer. Minha avó me inscreveu, então, na escola magistério, que hoje é chamada de ensino normal. Mas eu também não queria ser professora da educação infantil. Eu sabia que eu queria ser professora, mas não da educação infantil. E aí o meu pai me fez a proposta de fazer um concurso, um exame para compor a primeira turma de meninas do Colégio da Polícia Militar. E assim eu fiz. A despeito do que as pessoas pensem a respeito de uma escola militar, eu tive experiências incríveis dentro da escola. E lemas que são meus hoje, aos 42 anos de idade, foram construídos lá. Como, por exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Mas exemplo de quem? Para quem? Né? Então, eu sempre tentei ser exemplo para mim mesma. Eu sempre busquei olhar no espelho e não ter vergonha de quem eu sou. É fato que durante a vida a gente comete equívocos e que, vez ou outra, a gente se envergonha de uma ação, de uma atitude nossa. Mas por que não usar esses momentos também para aprender? Né? Então, nesse meio que eu cresci, né? Dentro de uma escola militar, numa família muito acolhedora, muito unida, mesmo com pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 16 anos. E, assim, com exemplos de mulheres muito marcantes, né? Muito fortes. Mulheres guerreiras, íntegras, né? Minha avó criou meu pai sozinha. Minha mãe, a partir dos 16 anos, e me atrevo a dizer um pouco antes, assumiu o papel da casa e nos criou. E meu pai como esse símbolo de do que é ser feminina, sabe? Do que é ser feminina. Não feminina no sentido da vaidade, mas feminina no sentido de ser uma pessoa, uma mulher independente. Uma mulher com princípios, honesta, e que seja capaz de caminhar com as próprias pernas e lutar por igualdade. Eu acho que esse é o cerne do feminismo, né? Da ideia de feminismo. Então, meu pai representa essa luta para mim. Né? Eu vou dar uma pescadinha de vez em quando aqui no que eu gostaria de falar. Bom, aí depois do Colégio da Polícia Militar, eu presto meu primeiro vestibular na UFBA e na UNEB. Na UNEB eu queria fazer design e na UFBA eu queria fazer física, mas mim não tinha outra opção. Essa opção, essa escolha por fazer física foi delineada desde a minha 8ª série, que é o 9º ano, quando eu tive uma professora incrível chamada Rainalda. Então lá eu já tinha decidido que eu ia fazer física. Então pouco me importava na UFBA fazer qualquer outra coisa, eu queria fazer física. E vocês não imaginam a felicidade que foi quando eu recebi o resultado dizendo que eu havia sido aprovada em física. Só que essa felicidade, dentro do curso de física, é difícil de ser mantida. Não pelo curso em si. Eu vejo até hoje que existem questões que precisam ser melhor desenvolvidas dentro do curso de física, da Universidade Federal da Bahia, é onde eu tenho a minha experiência construída, o meu contexto de vida foi construído ali dentro. E o curso, embora tenha essas questões que precisem ser melhoradas, ainda precisam ser melhoradas, o currículo de física hoje ainda é muito melhor do que o currículo que eu fiz, mas preciso repensar, eu vejo que precisa ser repensado algumas questões,
mas o curso de física se torna muito difícil pelas pessoas que ali estão. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Então, na minha época, era muito comum situações, por exemplo, de assédio. E eu sofria alguns deles. E foi muito, muito difícil para mim, porque ele começou a me deformar, acreditem. Ele começou a me deformar como pessoa. E aquilo passou a ser um fardo, estar naquele ambiente passou a ser um fardo para mim. Eu suportei isso durante o curso de bacharelado todo, prestei seleção para o mestrado a primeira vez, e aí, não podendo mais suportar, não tinha mais condições emocionais para suportar, eu acabei desistindo do primeiro mestrado durante o processo. E aí, eu saí do mestrado, mas eu não queria ficar sem fazer nada. E aí eu fui fazer o curso de licenciatura em Física e cursei boa parte das disciplinas do curso de licenciatura no noturno, porque durante o dia eu já estava dando aula na escola pública. E essa experiência docente, ela se deu desde o meu terceiro semestre de faculdade, foi quando eu fui estagiária da Secretaria de Educação pela primeira vez. Imagina uma pessoa de 18 anos que estava lá assumindo uma turma, mas eu digo a vocês, não é porque eu queria necessariamente vivenciar aquilo naquele momento, eu estava muito insegura, mas era muito pela necessidade que a gente tinha, né? Minha mãe estava responsável por criar 5 meninas, né? Nessa época já éramos 5, porque minha mãe, ao longo do processo de vida da gente, acabou adotando mais 2 irmãs. Então, hoje nós somos 5 meninas. E aí, precisava alguém sair para trabalhar. Durante a licenciatura, eu fiz o curso no noturno e trabalhava durante o dia. Trabalhar durante o curso de física foi necessário, foi bom, mas também foi muito penoso, porque eu tive que atrasar a formatura, porque eu não dava conta de pegar 20 horas de sala de aula e o curso de bacharelado, que é um curso duro, no sentido de que o peso dado às disciplinas específicas, principalmente na abordagem matemática, era muito mais forte, né, mais intenso do que durante as disciplinas iniciais do curso. Então, eu fiz o curso de bacharelado, depois acabei concluindo a licenciatura em 2006, e essa conclusão da licenciatura foi meio que assim, terminei o colegial hoje à tarde estava levando o meu currículo para a Secretaria de Educação, porque era o último prazo para eu ser empossada como professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Então, dentro do curso de Física, eu vivi várias situações difíceis, mas eu vivi várias situações que também contribuíram para quem eu fosse hoje como pessoa, como profissional. E eu fui monitora de professora Maria Cristina, que já esteve presente aqui nesse projeto que a Lin tem desenvolvido. E fui monitora do curso de Ciências Naturais, que ele é lotado lá na FACET, na Faculdade de Educação. Fiz iniciação científica com 2 professores que eu amo muito, são grandes exemplos para mim, que é a Suane Pinho e o Roberto Andrade, e tive essa experiência docente. E eu gostaria de deixar registrado que eu não iria conseguir concluir o curso de bacharelado, e eu acho que todas as outras etapas, sem a minha família, é claro, e sem os meus amigos e minhas amigas,
né? Eu lembro que quando eu estava precisando de apoio, era a elas e a eles que eu recorria. Amigos que foram construídos também dentro desse instituto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pesquisas que eu já desenvolvi. Então, eu fiz o mestrado na Universidade Federal da Bahia, eu iniciei o mestrado em 2006. Eu não comentei, mas eu ingressei na universidade em 1997, tá? Então, em 2006, eu ingresso no mestrado, finalzinho de 2006. E eu ingressei no mestrado, agora orientada pelo José Garcia Vivas Miranda, que é uma pessoa incrível. É legal a gente se lembrar de determinadas coisas. Quando a gente fala, né, com vocês, é interessante porque a gente rememora, né? Então, o Garcia é uma pessoa incrível. Eu costumo dizer que uma das maiores contribuições dele como orientador é fazer com que a gente se liberte, né? A gente consiga enxergar física em todas as coisas, porque Garcia tem um viés interdisciplinar muito forte. E eu fiz o doutorado também nessa mesma universidade, só que agora não mais no programa de física, mas no programa de ensino, filosofia e história das ciências. Então, iniciando o discurso, né, sobre a minha narrativa de vida, na verdade, sobre o mestrado, eu fiz o mestrado com um objeto que era a linguagem humana, sendo modelada por uma ferramenta que é da física estatística, que são as redes complexas. E aí a gente tinha dois objetivos básicos, que um era determinar, a partir de um programa que foi desenvolvido e reelaborado dentro do nosso projeto, se a linguagem humana ela é aleatória, ou se, e se um texto escrito ele sofre influências de quais fatores, né? Se ele sofre influência do autor, do idioma, do tradutor, de vários fatores, né? Várias variáveis que a gente investigou durante o projeto. Então, esse projeto, que é voltado para a linguagem humana, é um projeto de natureza interdisciplinar e ele sofreu, eu lembro que quando eu apresentava esse projeto nos congressos, ao mesmo tempo que eu despertava interesse de algumas pessoas pelo projeto, eu também levantava um questionamento sobre a aderência de um projeto dessa natureza dentro de um programa de física. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, poxa, mas a linguagem humana ela é uma manifestação do cérebro. Sendo uma manifestação do cérebro, o cérebro é um sistema físico também, né? E por que não ser estudado dentro da física? E eu tinha interesse em continuar, fiz inclusive um trabalho passei um período na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o professor Gilberto Corso, discutindo com ele possibilidades de um projeto de doutorado nessa mesma área, mas na época eu não podia sair daqui de Salvador, porque eu estava casada e o meu marido não queria ir comigo. Né? E aí eu lembro que ele não me forçou a ficar, mas ele deixou claro que se eu fosse, eu estaria indo solteira. E naquela época, mesmo eu tendo sido criada por um homem que sempre falou sobre a independência feminina, eu me coloquei numa posição de dependente emocionalmente do meu ex-marido e eu desisti de ir para lá.
e pedi a Garcia, pelo amor de Deus, me oriente no doutorado. E por conta das experiências que ele estava vivendo até aquele momento, ele disse que não iria me orientar dentro do programa de física, que se eu quisesse, ele me orientaria, sem sombra de dúvidas, dentro do doutorado de difusão do conhecimento, que também está lá lotado na Faculdade de Educação. E eu disse a ele que isso para mim seria difícil, porque eu já estava pensando lá na frente, né? Eu estava pensando em como é que eu ia conseguir ingressar numa faculdade, né, numa universidade, como professora efetiva, com um doutorado em difusão do conhecimento e um mestrado em física. Eu disse, eu não vou conseguir isso. E aí eu desisti desse projeto. Quando eu desisti, eu me lembro, inclusive, até hoje, qual que seria o projeto de doutorado. A gente ia continuar trabalhando com linguagem humana, só que agora a gente iria estudar afasia. Cheguei até a desenhar o projeto de doutorado. Me entreguei para ele, passei para ele. Não foi, Gaga? E aí, eu acabei dando um tempo, decidindo dar um tempo. E aí eu não emendei um doutorado no mestrado. Dei esse tempo, durante esse período, continuava desenvolvendo meu trabalho, né, dentro da Secretaria de Educação. Engraçado, bom comentar isso. Quando a gente chega formado, né, licenciado em física, a gente acha que tem condições de assumir todas as situações didáticas e adidáticas do mundo todo. Quase que colocam um escudo de Supergirl e Superboy no nosso peito. E a gente vai como se estivesse com gana de querer abarcar os problemas educacionais e para além deles, porque a gente tem muita vontade de transformação. Eu sempre tive muita vontade de transformação, né? Eu lembro que quando eu decidi ser professora e prestar o concurso para a Secretaria de Educação, eu disse para minha mãe, eu vou prestar o concurso, sabe por quê? Porque eu quero contribuir com a educação básica, pública, porque eu acredito nela. E foi por isso que eu acabei me tornando professora de educação básica. E aí eu dei esse tempo, né, tive esse período de hiato, além de desenvolver o trabalho no Estado como professora, eu me submeti à seleção de professora substituta dentro da Faculdade de Educação, e eu passei 2 anos lecionando as disciplinas específicas do currículo de licenciatura em Física noturno e diurno. Na época, os currículos de licenciatura em Física, tanto noturno quanto diurno, eles eram diferentes. Então, eu tive esses 2 anos de experiência. E foi lá, nesses 2 anos de experiência, que eu desenvolvi uma amizade, uma aproximação com a professora Amanda Mans, que também já esteve aqui nesse projeto. E nossa conversa sobre projetos de pesquisa se iniciou aí, dentro dessas disciplinas como professora substituta. E em 2013, eu prestei concurso, na verdade, seleção, para o programa de ensino, filosofia e história das ciências. E só um adendo a respeito do mestrado, vale dizer que meus orientadores, não só o Garcia, mas o Thierry também, foram pessoas incríveis, porque foi a partir deles que eu comecei a sentir o que era pesquisa, porque na iniciação a gente é muito imaturo, né? A gente não consegue desenhar ainda aspectos relacionados à coerência de pesquisa, né? A gente não tem ainda esse olhar. E foi lá no mestrado que eu comecei a desenvolver isso.
E no doutorado, com a Amanda, que é uma pessoa que tem um olhar para a metodologia da pesquisa muito robusto, muito forte, eu acho que eu consegui desenvolver a melhor parte de mim como pesquisadora, que também é conseguir olhar para os projetos e conseguir avaliá-los sobre o ponto de vista metodológico, de uma forma mais rigorosa, buscando a adequação dos métodos utilizados com os objetivos, com o problema da pesquisa. Então, foi dentro do doutorado que esse se tornou o meu grande forte como pesquisadora. E no doutorado, eu também tive a experiência de trabalhar com uma abordagem mais interdisciplinar, né? A partir do momento que a gente utiliza, dentro da educação, métodos psicométricos para dimensionar, né, os atributos, os traços latentes que a gente está discutindo. Então, foi lá no doutorado que eu também tive essa experiência, e do doutorado nasceu, eu vou dizer, o menino dos meus olhos, que é esse jogo que está aqui, o Quanto, que é um jogo voltado para a educação básica, para o ensino de fluidos, e é um jogo que foi construído muito com base na minha experiência de vida, porque eu sempre gostei de jogar com as minhas irmãs, e o projeto inicial, a gente não tinha um jogo físico, né, um jogo concreto, a gente tinha um jogo que era concreto também, mas era virtual. E aí, esse jogo virtual não deu certo. Depois de tantos anos, a gente passou quase 2 anos e meio tentando o desenvolvimento desse jogo virtual. A gente ainda precisa acabar isso, né, Amanda? E a gente acabou abandonando durante esse projeto, porque a gente precisava viabilizar a pesquisa. E aí o jeito foi correr para um jogo de tabuleiro, que era o que eu tinha maior experiência, né? E aí eu desenvolvi, junto com ela, com a minha irmã, que é design, Gita, e com o meu namorado, que também é físico, Vinícius. A gente desenvolveu esse jogo, nós 4. Né? E esse jogo, eu até 2019, eu utilizava dentro da escola pública. Não utilizei em 2020 por conta da pandemia, porque a gente, logo que iniciou o ano letivo, né, poucas semanas depois, a gente precisou suspender as aulas. Mas esse joguinho aqui, ele foi defendido em 2018, em 2019, eu estava usando ele dentro de sala de aula, porque eu acredito muito nessa proposta, né? Nessa proposta em que a gente pode trazer para dentro do contexto escolar práticas lúdicas, né? Ou melhor, práticas potencialmente lúdicas, né? Porque o que é lúdico para mim pode não ser lúdico para você. Então, e hoje, como pesquisadora, são essas práticas de natureza lúdica que acendem os meus olhos. Então, vale dizer para você, professor, que está ouvindo aqui essa entrevista, um conselho. Se possível, liberte-se, né? Faça com que o contexto de sala de aula seja mais prazeroso para você, para seu estudante, não pelo prazer em si, mas pelas possibilidades que o uso da prática lúdica, né, pode abrir dentro desse espaço, desse ambiente. Né? Que eu estou falando para vocês se libertarem, vocês, professores da educação básica, se libertarem, e mais estritamente do ensino médio, né? Porque na educação infantil, os professores usam
a rodo, né? Ferramentas lúdicas. Né? Chega no ensino médio, parece que você não pode usar isso, porque isso não auxilia no processo de aprendizagem. Eu não sei que cargas d'água, embora as pesquisas digam, né, falem sobre essa crença, eu não sei por que tamanha resistência, né, para poder trazer esse tipo de ferramenta para dentro de sala de aula. A gente só tem a ganhar. Quando eu digo a gente, é professor, estudante, só tem a comunidade escolar inteira só tem a ganhar. E aí, hoje em dia, o meu foco de trabalho está dentro das práticas lúdicas, né? E, em particular, com o desenvolvimento de jogos e com o desenvolvimento de recursos como o teatro para o ensino de física. Essas duas práticas eram práticas muito recorrentes em sala de aula quando eu estava dentro da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Eu prometi a vocês para falar sobre as minhas pesquisas, né? Eu sou recém-ingressa na Universidade Federal da Bahia, dentro da Faculdade de Educação. Eu prestei concurso no finalzinho de 2019 e eu fui empossada em agosto do ano passado. Então, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho uma gama de coisas para apresentar para vocês. Eu tenho muito mais perspectivas futuras para apresentar a vocês do que propriamente pesquisas que eu venho desenvolvendo. Atualmente, eu estou desenvolvendo duas pesquisas. Uma na área de teatro, a gente está querendo estudar o uso do teatro como ferramenta de ensino para a aprendizagem, né, ensino e aprendizagem de conceitos científicos. E esse trabalho tem sido desenvolvido por um grupo pequenininho de pesquisadoras, nós somos 3 meninas lindas, mulheres fortes também, que é a Cindy Costa. Ela está prestando, na verdade, seleção para o doutorado. Ela é mestre pelo programa de ensino, filosofia e história das ciências. E a minha amiga, Cirlei Gadea, que hoje está lá em Minas Gerais. Cirlei também, ambas são formadas em física, só que um é pela UFES, que é a Cirlei, e Cindy é formada pelo IFBA. Então, a Cindy, ela é muito à frente, sabe? E ela tem um viés mais qualitativo para a pesquisa, né? A orientação dela é muito mais para uma pesquisa qualitativa. Eu falo orientação enquanto constituição como pesquisadora. Enquanto eu e Cirlei, a gente tem muito mais habilidades desenvolvidas dentro da proposta da pesquisa quant do que da pesquisa quali. Na faculdade, como eu disse a vocês, nos momentos felizes e nos momentos difíceis, estavam lá presentes meus amigos e amigas, né? Uma delas, eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre um projeto que a gente está desenvolvendo junto, que é a Flora Bacelar. Mas eu tive o prazer de ter como amiga a Flora, a Ana Carla, a Ana Paula, a Gleice. Então, foi possível a gente construir uma relação dentro de uma situação daquela que eu já comentei com vocês. É uma situação difícil, né? Mas a gente construiu uma amizade bem, bem bonita, né? Eu lembro que na época do mestrado, a gente combinava, assim, eu, Ana Carla, Cristiane, Rejane, vamos estudar, vamos. E a gente ia para a universidade e passava
sábado inteiro estudando. Então, a gente sempre se apoiou muito. E aí, nesse projeto agora que eu estou desenvolvendo com o teatro, junto com a Cirlei e com a Cindy, eu percebo mais uma vez esse movimento da gente se apoiar. E eu acho que é bem assim que a gente tem que ser nesse contexto de mundo que a gente vive, né? Um mundo extremamente sexista, extremamente machista, né? Que há pouco tempo saiu um artigo falando sobre o quão ruim, digamos assim, para uma pessoa ser orientada, ser formada por uma mulher, né? Que estudantes, quando são formados por mulheres, tendo mulheres como orientadoras, que a pesquisa a ser desenvolvida por elas é de menor qualidade, né? Então, é complicado você viver nesse contexto, né? E eu acho que são projetos como esse que precisam ser difundidos, Brasil e mundo afora, porque essa situação ela não ocorre apenas aqui no nosso país, né? Então, é muito comum a gente ver espaços universitários, né? Eu não vou nem falar de outros espaços, tá, gente? Mas explicitamente os espaços universitários, mulheres com cargos de chefia, é muito difícil você ver isso dentro das áreas de ciências, né? E o número, né, de mulheres que estão presentes nesses espaços, né? Então, por exemplo, na época que eu me formei, salvo engano, eram 8 professoras fantásticas. Eu tenho um carinho enorme por algumas delas, tipo a Jacira, a Yukine, a Nice, né? Então, a Cristina, a Graça. Então, tiveram professoras durante o período de formação inicial que me marcaram muito, que foram exemplos para mim. A Sueli. E hoje eu consigo desenvolver um trabalho com elas três, com a Cindy e com a Cirlei, num ambiente de pura colaboração, né? De puro apoio. Então, a gente compreende quando tem uma demanda familiar. Eu não sou mãe, mas imagino que deva ser extremamente difícil você, nesse período em que a gente está em casa, fazendo desse espaço o nosso ambiente de trabalho, você ter que dizer não para o trabalho, para poder socorrer um filho, ou dizer um não para o filho por conta do trabalho. Então, eu não imagino o tipo de sentimento que deve ser evocado dentro dessas mulheres, e tantas que vivem assim, seja dentro do ambiente acadêmico, seja fora do ambiente acadêmico também, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a mulher que acolhe, né? A mulher que corre para acolher o filho, mesmo ele tendo pai, né? Em sua grande maioria é assim que acontece. Então, esse ambiente em que nós três estamos inseridas é um ambiente de colaboração mesmo, de companheirismo, de cumplicidade. E nem por isso o trabalho deixa de correr. E um dos trabalhos na área de teatro que vem sendo desenvolvido é um trabalho com um olhar mais para a formação de professor, e nesse trabalho, em particular, quem assume a ponta dele é a Cindy, e um outro trabalho que é o de avaliar a percepção dos estudantes a respeito do uso do teatro para o ensino de física, né, como ferramenta de aprendizagem de conceitos científicos. Esse trabalho ele tem na ponta, né, a Mini e a Cirlei. Isso considerando as experiências de pesquisa de cada uma de nós.
E o outro trabalho que eu estou desenvolvendo é um trabalho que tem relação com esse moço aqui, com o jogo. E aí, esse trabalho eu estou desenvolvendo junto com a Cirlei. A ideia é que a gente consiga parear determinados dados que eu levantei durante o meu período de doutorado e que não foram utilizados na minha tese, com um trabalho que ela desenvolveu na educação infantil, também durante o período de mestrado dela, que, detalhe, o mestrado dela foi com o mesmo conceito que eu usei aqui, a ideia de fluidos, a ideia de mecânica de fluidos. Então, a gente está pegando as abordagens, né? A minha uma abordagem mais lúdica, a dela uma abordagem mais investigativa, a minha voltada para o ensino médio, a dela voltada para o ensino fundamental, e a gente está pareando alguns dos dados que foram levantados no trabalho dela e no meu trabalho de doutorado, e que não foram utilizados tanto na tese, na minha tese, no caso, quanto na dissertação dela. E, além desses dois projetos de pesquisa, eu desenvolvo junto com a Flora, como eu disse para vocês que eu ia sinalizar o nome dela, junto com a Flora, um projeto que foi idealizado por ela. E esse projeto é um projeto que tem um compromisso de divulgar a ciência, e eu achei incrível, porque eu acho que a academia ainda peca em relação a isso. É preciso divulgar a ciência. Se a gente estivesse fazendo essa parte, fazendo bem feita, há muitos anos, a gente talvez não tivesse com tanta intensidade o delineamento desse cenário no qual a gente vive, em que há um negacionismo absurdo sobre o ponto de vista dos conhecimentos científicos, né? Levando a posturas da população que são posturas suicidas e homicidas, né? Porque se a gente compreendesse ciência numa perspectiva mais crítica, se nós tivéssemos nos tornado cidadãos socioambientalmente engajados, a gente teria um olhar muito mais amplo e muito mais crítico para as questões às quais a gente vive hoje, né? E era papel da ciência isso, né? Tanto dentro do espaço escolar, quanto vindo da academia. Então, é um prazer para mim estar ao lado de Flora, nesse projeto lindo, que o nome foi sinalizado, ela contou isso há um tempo atrás, por um professor, que é de lá do programa de ensino, filosofia e história das ciências, que foi meu orientador no doutorado, que é o Charbel Elhani. Então, esse projeto tem um nome realmente sugestivo, minimamente sugestivo, que é Ciências e para além das Ciências. E a ideia é que a gente possa trazer nele as interlocuções, não só sobre ciência e outras áreas, mas também, ou ciências e outros conhecimentos, os outros saberes, mas também sobre ciência em si, né? Sem buscar essas interseções, essas interfaces. Então, a gente está querendo discutir isso, ciências e as suas interfaces, as suas possíveis interlocuções. Eu acho que isso traz para dar a chance da população em geral, porque como é um curso de extensão, dá a chance para a população em geral conhecer discussões que são feitas e que ficam aprisionadas no muro da academia
e que não chegam a eles, e que são tão importantes, porque discutem a ciência do agora, a ciência do hoje, né? Então, tanto no aspecto educacional, quanto no aspecto da ciência propriamente dita, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ela traz uma importância tanto para dentro da academia, quanto para fora da academia, porque ela discute os conhecimentos científicos, não só na perspectiva deles, mas também numa perspectiva mais educacional, né? Então, eu acho que é de suma importância o papel de projetos como esse para a sociedade. Então, e vale dizer, eu já disse isso algumas vezes, que é um sonho estar trabalhando com uma amiga como Flora. Então, eu estou muito feliz por estar podendo realizar. E eu estou podendo realizar esse sonho porque eu consegui ingressar dentro da Universidade Federal da Bahia, hoje lotada na Faculdade de Educação. Mas eu vou contar sobre essa história para vocês daqui a pouco também, tá bom? Aí agora, como professora da Universidade Federal da Bahia, dentro da FACED, porque eu tive esse prazer de fazer o concurso com um grande amigo meu, que eu conheci quando eu tinha 18 anos, na minha primeira experiência de emprego, e que ele diz assim, que hoje ele é doutor em ensino, filosofia e história das ciências, pelo menos o programa que eu fiz parte, e ele diz que ele é muito feliz com a história de vida dele e que eu tenho responsabilidade também sobre isso, porque fui eu que incentivei a ele a fazer física. E isso é muito legal, porque eu chego no instituto e eu já vi hoje doutores em física que foram meus alunos e graduandos em física que são meus alunos, ou melhor, foram meus alunos e serão ainda, quando estiverem pegando as disciplinas específicas de licenciatura, né, da grade de licenciatura, e alunos que foram meus alunos até agora, 2020, que ainda mantêm contato comigo e que dizem para mim que não contam as horas para prestar o Enem e entrar no curso de Física. E eu sempre falo a eles, lembrem-se, a dificuldade do curso de Física não é o curso, são as pessoas. Mas que bom que hoje a gente tem no curso pessoas como a Flora, né, no Instituto de Física, pessoas como a Flora, como a Suani, que ainda tem vinculação com o Instituto de Física, mulheres ainda incríveis. Engraçado, eu fui dando uma olhadinha um dia desses, porque eu estou junto com a Flora orientando um estudante de TCC que vai fazer uma pesquisa sobre mulheres na ciência, estritamente lá em Física, a amostra dele, né, vai ser construída lá dentro do Instituto de Física. E aí eu estava dando uma olhadinha por curiosidade para saber quantas mulheres constituem o corpo do IFE hoje, e são menos de 15%. Mas a esse menos de 15%, eu tiro meu chapéu. Obrigada por vocês estarem aí. Então, eu entro na Faculdade de Educação por esse concurso, que eu fiz ao lado de um grande amigo, e aí eu passo, sou convocada e vejo um caminhão de mudanças muito, muito, muito boas bem na minha porta, né? E hoje, quando eu olho para as pesquisas que eu estou fazendo e com as pesquisas que eu quero fazer, eu vejo que eu estou numa jornada ainda absurda na minha frente, porque eu tenho grande desejo de estudar neurocognição, a Amanda sabe disso, eu já falei isso para ela há muito tempo atrás. Eu tenho o desejo de me manter dentro do estudo sobre essas estratégias de ensino que são potencialmente lúdicas. Eu tenho vontade de fazer
diálogos com a física e estatística, né, e a educação. Então, eu vejo um caminhão de coisas que eu ainda tenho a trilhar. Eu acho que quem já assistiu os episódios anteriores deve ter ficado imensamente extasiado com a produção das professoras que aqui já passaram, né? Eu espero extasiar vocês com as possibilidades que vocês podem vir a trilhar, né? Então, eu quero continuar desenvolvendo trabalho com divulgação científica, quero me apropriar mais de conhecimento sobre esse tema que a gente está discutindo aqui, que são as mulheres nas ciências. Quero falar sobre neurocognição, traçar as interfaces entre física, estatística e educação. E eu vou esperar esse momento, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento muito louco, né? Um momento que mexe com a gente em diversas dimensões do nosso ser. Mas eu vou esperar um pouco desse momento passar para poder começar a traçar essas interlocuções outras que eu ainda não venho desenvolvendo. E tenho também, eu esqueci de comentar com vocês, eu faço parte de um grupo de pesquisa de lá da FACED, desde que eu ingressei, que é o Ensina, que é coordenado por um professor que eu tive contato dentro do programa de ensino e filosofia das ciências, e que, para mim, é um dos grandes exemplos dentro daquele programa, que é o Jonei Barbosa. Ele, Luiz Márcio, Rosileia, nossa. E lá dentro da Faculdade de Educação, eu começo a desenvolver, logo que eu cheguei, eu fui convidada na primeira reunião de departamento para ser representante do colegiado de física. E aí, hoje, eu estou como professora da Faculdade de Educação, como pesquisadora, como extensionista, como representante do colegiado. E esses eram objetivos que eu tinha posto, inclusive no meu memorial, lá na minha defesa, quando eu fiz o concurso para a Faculdade de Educação. Eu disse claramente que meu compromisso com a universidade era trabalhar na perspectiva da pesquisa, na perspectiva da extensão, principalmente na pesquisa do ensino, porque, acima de tudo, o concurso ao qual prestei foi como docente do ensino superior, e também ocupar cargos de natureza administrativa, porque eles sustentam, né, a universidade. Então, hoje, esse é o meu compromisso com o ensino acima de tudo, mas também com a extensão, com o trabalho administrativo e com a pesquisa. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês a minha fala final, tá? Até já. A minha fala final vai no sentido de chamar, de clamar a você que faz parte do contexto universitário, a você que está numa família de meninas que tem interesse pela área de ciências, a você que está aí na sociedade como um todo, de clamar a vocês para que vocês acolham essas mulheres que têm interesse em desenvolver esse trabalho nessa área de ciências. E aí eu não estou falando agora necessariamente da ciência física, mas da ciência em geral. E eu queria convocar vocês
para que esse acolhimento fosse verdadeiro, fosse de fato, e que a gente compreendesse que é preciso, no mínimo, suavizar o percurso dessas pessoas dentro da academia. Porque tem uma pesquisadora chamada Bettina Lima, que ela traz discussões a respeito de gênero, né, na área de ciências, que são extremamente pertinentes. E ela categorizou espécies de situações as quais essas mulheres que estão hoje dentro da academia, elas vivem. Porque notem, você que é marido, você que é pai, você que é irmão, a sua irmã quando chega em casa, muito provavelmente, ela quando, além de estudar, além de trabalhar fora, ela vai ter que ainda carregar a função doméstica, né? E aí, essa função doméstica sobrecarrega ela e pode levá-la a desistir de caminhos que eram caminhos que ela gostaria de percorrer. Mas é difícil você conseguir conciliar as duas coisas, porque o trabalho acadêmico, o trabalho de pesquisa, não é algo simples, né? Como eu disse mais cedo, é difícil você dizer para alguém, né? Deixe sua filha chorando e preste atenção aqui na nossa reunião. Então, para você que está aí e que é parceiro, seja parceiro. E você que é mãe de menino, mãe de menina, principalmente de menino, cuidado com as orientações que você passa para eles. Porque eu acredito que o mundo entre a igualdade de gêneros é um mundo que nasce daí, das famílias. Então, é uma parcela significativa de responsabilidade na constituição de um mundo mais igual, mais equânime. É sua responsabilidade como mãe, como pai, né, de criar esse mundo. Então, que as meninas que entrem na universidade, elas não passem, você professor, você colega, não passem pelo que eu passei e pelo que uma amiga da época passou, que ela precisou abandonar o curso de física para poder fazer o curso de física em outra instituição, porque dentro da Universidade Federal da Bahia não era mais possível. Então, eu conclamo vocês que nos ajudem nesse processo, né? Existem todos esses caminhos, mas que dentro da realidade feminina, da realidade da mulher, ele é inundado por obstáculos, né? Minimizem esses obstáculos, porque não é necessário a gente passar por tanta dor, né? Assim como enxerguem e lutem para quebrar os tantos tetos de vidro que existem por aí, né? É de vidro porque eu consigo ver o que está acima, mas como ele é um teto, impede que eu chegue lá em cima. Porque quem está lá em cima, normalmente, são os homens, né? Então, vamos quebrar essas barreiras. Vamos quebrar juntos. Eu sei que a humanidade ela é multifacetada, ela é múltipla, e ela precisa ser sensível às mudanças. Eu não gosto de falar num processo de conscientização, porque particularmente eu acho que o processo de conscientização é um processo muito individual, mas eu gosto da palavra sensibilização e politização. Então,
eu conclamo a vocês para que a gente faça de todo dia, dias mais justos para as mulheres, dias mais igualitários, humanos para as mulheres, certo? É essa a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Eu acho que isso é um desafio, enquanto sociedade, que nós temos a percorrer, e eu espero muito estar de mãos e braços, pernas, todas, dadas a essas mulheres que são exemplos na minha vida. Mulheres que estiveram no meu processo formativo, acadêmico, como a Jacira, como a Yara, como a Yukine, como a Hebe, como a Anice Americano, como a Suane Pinho, né? E outras mulheres que estão ainda no meu processo formativo, né? Como a Graça, a Maria, a Cristina, a Flora, que é minha amiga de sempre, a Amanda, a quem eu sou muito grata, né? E as mulheres que já estiveram presentes na minha vida desde sempre. Então, eu sou muito grata a elas todas, assim como eu sou grata a Lin, essa mulher forte, que está à frente do seu tempo, que batalha muito por uma educação de qualidade e que contribui muito tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Lin, minha querida, muito obrigada. Estarei sempre por aqui, viu? Um beijo.